talvez não uma mensagem, não um estudo, mas uma reflexão sobre a honra que a mãe merece. Mas de fato, eu estou falando para a família, porque todas as vezes que você pensa na mãe, você pensa na estrutura da família. O dia de hoje é um dia em que toda a sua família se mobiliza, porque a pessoa da mãe é a máter, é de lá que tudo começa, tanto os que estão atrás, como os que estão aqui, como os que irão para frente. Ela é uma figura central na nossa vida. Por isso eu creio que a palavra de hoje é para a família. E eu escolhi um versículo pequeno e vou mencionar outros, que é em Êxodo 20:12, um dos mandamentos de Deus, que diz: honre seu pai, sua mãe, e se obedecer este, terá vida longa, próspera na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Queridos, o dicionário diz que honra é consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, morais, privilégios, honras militares, honras profissionais. Então, honra é reconhecimento de alguém especial. É um princípio de comportamento do ser humano que age para interagir umas com as outras. Do ponto de vista espiritual ou religioso, a honra é a capacidade de nos curvarmos a uma divindade. Nós honramos a Deus, porque nós reconhecemos Deus, o Senhor das nossas vidas. Nós honramos a Deus em qualquer atitude que nós fazemos, ou venhamos a fazer, nós estamos honrando a Deus. Ofertas, pastor Neto já bem explicou, nós estamos honrando ao Senhor com as primícias dos nossos bens, nós estamos honrando ao Senhor com aquilo que Ele já tem liberado para o melhor das nossas vidas. Nós honramos a Deus quando cantamos, nós honramos a Deus em adoração, em oração, em leitura da palavra. Isso é honra do ponto de vista espiritual. A honra, querido, é um privilégio estabelecido por Deus. Se você perceber na palavra, Deus estabeleceu a honra para que houvesse uma comunicação com Ele e entre as pessoas. Não há como ter equilíbrio entre as pessoas, entre a família, se não houver uma pitadinha de honra. Ninguém sabe quem é quem na casa, se não houver honra. Por isso, nós estamos vivendo hoje um tempo em que esse princípio da honra, cada vez mais, tende-se a desconstruir. Cada vez mais você percebe que a honra ao pai, à mãe, ao idoso, aos mais velhos, parece que é algo do passado. Quadrado, se diz aos jovens. E isso é uma desconstrução de um equilíbrio espiritual, moral, de uma sociedade equilibrada. Vocês precisam entender isso, vocês precisam olhar isso, porque de fato isso está sendo desconstruído por falta de uma visão de Deus. Tem se dito, tem se valorizado mais o individualismo por conta de um estilo de vida, e não a relação da submissão na família. E com isso nós estamos gerando uma sociedade desequilibrada, onde os valores mais nobres estão sendo jogados na lata do lixo, que é a honra uns aos outros. Queria que você neste dia ficasse pensando que as relações mais íntimas de um ser humano
são construídas no âmbito da sua família, no convívio de pai, mãe, avós, das relações estreitas que nós herdamos. Eu queria dizer aos irmãos que um grande problema hoje, vocês jovens estão sofrendo, muitos de nós adultos sofremos, é a falta de equilíbrio de uma paternidade bem resolvida na nossa infância, adolescência e juventude. Quando isso não é bem resolvido, não é bem acentuado, nós conseguimos sobreviver de qualquer jeito, mas nós levamos um vazio dentro de nós tão grande, que só Deus pode preencher. Graças a Jesus que vem e faz nova todas as coisas em nossas vidas, irmãos. Graças a Deus por isso. Irmãos, Deus valoriza relacionamentos. E seu modelo sempre foi um modelo de relacionamento familiar, onde há figuras de pai, mãe, irmãos, parente, há uma cadeia próxima que Deus assim estabeleceu, porque é na família, queridos, que nós crescemos, pelos nossos conflitos, pelas nossas crises, é ali que nós aprendemos a desenvolver as virtudes bíblicas e espirituais do amor e do perdão. E quando isso não é resolvido no âmbito da família, e nós não conseguimos criar esse ambiente saudável, nós partimos para a vida com uma doença interna que nós não sabemos, uma verdadeira bomba relógio que nem nós conseguimos entender. É porque ela foi colocada dentro de nós, algumas coisas que de vez em quando elas tendem a explodir em nossa mente, em nosso coração. Por isso, um grande legado tem sido perdido pela falta de equilíbrio de convivência das gerações. Um grande legado está sendo perdido por falta de convivência das gerações. Civilizações antigas e mais desenvolvidas valorizam estas relações das gerações. Recentemente, acho que foi nos 40 dias, ou num desses dias, o OFI deu uma estatística da importância da idade. E eu li recentemente que um homem, uma pessoa, se completa dos 50 anos para frente. Até lá, você está tentando construir, mas quando você chega dali para frente, 50, 60, 70, 80, você pode olhar para trás e ver o legado que você construiu. Você pode olhar suas gerações. Antes disso, você está tentando construir. E isso nós não podemos perder. Isso nós não podemos perder porque é bíblico. É por isso que é importante entendermos esta relação. Na América Latina, isso tem sido fortemente difundido. O mundo asiático ainda preserva isso, essa valorização do mais antigo. Mas nós temos perdido. É a relação geracional, onde as faixas etárias aprendem umas com as outras. E nesta troca de experiência, nós encontramos o equilíbrio e a sabedoria. Nunca considere o seu pai, a sua mãe, o seu avô ultrapassado, porque no seu limite, na sua experiência, eles têm muito a colocar os seus pés sobre uma rocha. E se você ficar olhando só para a geração fast food, geração dos WhatsApp, geração que dorme com o dedo puxando para cima e para baixo, você vai ficar louco, porque você vai ficar assim também, se você não parar para ouvir o conselho dos mais antigos. Uma pessoa equilibrada, ela encontra sabedoria naquilo que faz. Salmo 92 não está publicado, mas ele diz que na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Irmãos, se tem um negócio que eu já programei, é que eu vou ser um velhinho alegre pra caramba. Se me deixar quieto, eu entro em parafuso. Esses lockdowns, irmãos, me trouxe muito problema. Porque eu pintei um conjunto de ferro velho, a norma diz, onde eu vou? Está no ferro velho.
pintando, eu levei o Joel para a gente pintar umas 7 cadeiras daquele ferro antigo. Caí da escada, arrebentei meu dedo, fui para a Unimed, tentando arrumar as coisas, porque não dá para você ficar parado. Se eu parar, eu entro em parafuso. Então a Bíblia diz que na velhice, você dá fruto. Cada um vai reagir no seu tempo, na sua saúde, no seu equilíbrio, mas tem muito a dizer, tem muito a ouvir, tem muito a contar, tem a história passada que é um alicerce para você. E isso é um prejuízo muito grande. Por isso, em Provérbios 16, 31, diz que os cabelos brancos, os cabelos grisalhos é uma coroa de esplendor que se obtém mediante uma vida justa. Ei, quando seus cabelos estiver branco, estufa o peito. É porque achou massa cinzenta. Se não achar, cai, fica careca. Brincadeira. Quando os cabelos começam a ficar grisalhos, é que ficou massa cinzenta. A Bíblia diz que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. Aí, voz. É uma coroa e se obtém mediante uma vida justa. Quantos jovens estão morrendo no tráfico? Quantos estão morrendo viciados? Quantos estão morrendo por falsas amizades? Mas aqueles que estão nessa idade é porque já tem um legado, tem uma história para contar, em nome de Jesus. Família. Por isso, querido, nós estamos vivendo um desastre social, cultural, nas relações familiares. Eu vejo jovens perdendo a herança dos mais velhos. Eu tinha um vizinho, o seu Thompson, antes dele morrer, 3 anos depois, ele morreu depois que eu cheguei ali, 5 anos mais ou menos. E ele contava a sua história de vitória, a sua história de superação. E ele chorava porque ele dizia: meus filhos têm vergonha da minha história. Porque eu cheguei em Moaná catando tora de madeira na beira do rio. A pororoca arrancava as toras e eu ia juntando aquilo para vender, vindo do Nordeste. Mas depois eu venci, me tornei o maior comerciante daquela cidade, tornei prefeito daquela cidade, meus filhos são médicos e eles têm vergonha da minha história. E as lágrimas caíam. E ele gostava, porque eu sentava com ele debaixo da castanhola, e ele contava repetidas vezes. É isso que o jovem não entende. Por que ele repete? Porque é o seu legado, é a sua história, é aquilo que ele tem para dar, é aquilo que ele tem para dizer. Isso é verdade e não é uma invenção, ninguém pode inventar. Quantos de vocês gostariam de ter um pai, uma mãe, um avô, que pudesse dizer: essa é a minha história, essa é a caminhada que eu trilhei até aqui, e ele está dizendo: e vocês vão para frente, com esse equilíbrio, com a presença de Deus na sua vida. Uma família, querido, precisa ser abençoada se ela tiver equilíbrio com suas gerações. As pessoas mais equilibradas na vida, elas tiveram contato com a geração passada, com a geração presente e com os que estão ao seu lado. Mas aqueles que desprezam a geração passada e não ouvem a geração presente dos pais e se mete com a geração do seu time, está confusa, está fora do propósito de Deus, não tem bênção. É por isso que a Bíblia diz que a honra nasce na família, porque Deus construiu a família para a glória de Deus Pai. Quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, você vai ser pai de multidões, eu vou abençoar quem te abençoar, e em ti vão ser benditas as famílias da terra. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que a estratégia comercial inventou dias para aumentar as suas vendas. Dia dos pais, mães, do avô, da avó, do neto, do bisneto, dia do pet. Pelo amor de Deus.
dia de tudo, estratégia comercial. Para nós, é honra que nós precisamos adquirir. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: nós não conseguimos honra verdadeira se antes não aprendemos a honrar a Deus. A família não consegue honra se na sua base não tiver a honra a Deus. Eu vou lhe mostrar isso. Logo no início dos mandamentos, Deus começa os mandamentos dizendo: não tenha outro Deus. Ele começa os mandamentos dizendo: não adore imagem, não tenha imagem na sua casa, porque eu sou o Senhor. E ele vai falando os mandamentos, e ele diz, lá no capítulo 20 de Êxodo, ele diz todas estas palavras, que eu sou o Senhor teu Deus. E nos versos 3 e 4, ele diz: não terás outros deuses, não terás outros deuses, além de mim, nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu e na terra, ou nas que estão debaixo da terra, nada. O Senhor disse: me adore, e então vocês me honrem, e vocês vão honrar as pessoas. Amém, irmãos? Se você não honrar a Deus, o que vai fazer? Você vai fazer gestos paliativos de educação. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia bom. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos nos prostrar, devemos honrar. E aqui, nesses mandamentos de Êxodo 20, há uma coisa interessantíssima. Há o amor, a graça de Deus aqui. Ele diz: olha, vocês devem me honrar, porque eu vou castigar os pecados dos que me desonram até a terceira geração. Mas ele disse: mas os que me amam, eu abençoarei até 1000 gerações. Ei! 1000 gerações da tua descendência. Se você honrar o Senhor, ela está abençoada para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir o Senhor? Em Êxodo 26, ele disse: mas eu vou tratar com bondade os que me amam até 1000 gerações. É por isso que nós cantamos gerações, que Deus abençoa gerações. Irmãos, Deus tem a honra em sua natureza, Deus tem a honra na sua beleza. É por isso que Ele ordena: honre pai, honre mãe. Agora eu vou para a mensagem de hoje, a honra que a mãe merece. E eu quero falar sobre algumas mulheres, rapidamente. 20:12 diz: honre seu pai e sua mãe, e se obedecer este mandamento, você terá vida longa, próspera na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, faz parte da natureza de Deus a honra, faz parte da natureza de Deus. Por isso que nos 10 mandamentos que nós conhecemos, não são um resumo de tudo, ali é um suprassumo do que Deus quer para nós. Ali são frases. Deus diz: Moisés, resume isso e diz ao meu povo que me amem. Começa dizendo: amem, não adorem, amem somente a mim. E lá no meio, honra teu pai e tua mãe, porque se você honrar pai e mãe, vocês estão me honrando. E se vocês me honrarem, eu vou aumentar os dias da sua vida. Amém, irmãos? Queridos, é possível que a sua maior dor seja pelo fato de que você não experimentou a bênção de um pai ou de uma mãe. Por isso, quando nós quebramos esse mandamento, talvez você esteja aqui hoje dizendo: pastor, o senhor não sabe o quanto meu pai foi ruim, o quanto minha mãe foi ruim, quanta dor no meu coração. Mas se você é crente,
Se você conheceu Jesus, você vai honrar agora. Amém, irmãos? Você vai dizer, independente do que eles foram, eu tenho agora a bênção de Deus. É dever honrar pai e mãe, em nome de Jesus. Mesmo que você queira, mesmo que você vire as costas e diga, eu não tenho pai, eu não reconheço você como meu pai. Ele nunca deixará de ser seu pai. Eu não reconheço você como minha mãe. Ela nunca deixará de ser sua mãe. Honre, ame, perdoe. Porque se você não fizer isso, os seus dias vão diminuir, porque a angústia vai aumentar, o seu coração vai apertar. Seus dias serão tristes e sombrios, mas quando eu honro pai e mãe, independente do seu estado, eu recebo a longevidade que o Senhor me promete, em nome de Jesus. Eu recebo longevidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, querido, quando eu não faço isso, eu atraio maldição para a minha vida. Eu atraio demônios para a minha vida. Porque eu abro janelas para que os demônios entrem e se instalem dizendo, não honre, fique revoltado, faça isso, faça aquilo, e isso é janela para demônios entrarem na sua vida. Fecha isso hoje à noite na tua vida, em nome de Jesus. Honre seu pai e sua mãe, enquanto é tempo. A honra que a mãe merece, não é apenas pelo dia de hoje, preste atenção nisso, mas pela posição determinada por Deus a ela. Mãe é um instrumento de Deus para gerar vida. É a posição da mãe que determina a honra. Feliz é aquele filho que ouve o conselho da mãe, que diz, olha, ela tem o melhor para mim, ela foi criada para isso. Isso é um dia especial. Devemos sim dar um presente, devemos sim dar abraço, devemos dizer palavras de carinho, devemos sim, pega a carona aí, não é mal. Mas a honra que a mãe merece, não é porque alguém inventou o Dia das Mães, é pelo fato de que ela é mãe, ela é instrumento de Deus para gerar vida. Amém, irmãos? 9 meses, fica gestando uma criança. Aqui tem agora uns nascendo e outros no caminho aí, né, Paulinha? Está nascendo. 9 meses ali, mudança, situações difíceis, movida por um ideal, um ideal de amar. Jesus disse que até as dores de parto, para quem tem parto normal, ou a cirurgia, é esquecida quando aquela criança é colocada no peito. Esquece. Porque é um milagre, é uma geração de vida, é o amor. Queridos, o amor materno é tão de Deus, que Ele é o único parecido com o próprio Deus, a Jesus que deu seu próprio Filho. Irmão, você não sabe o que é uma mãe furiosa em defesa de um filho. Dizem que ela cria um espírito de leoa, e eu acredito, irmão. E eu acredito, porque é o amor parecido com o amor de Jesus. Jesus chegou no templo, ele amou tanto aquilo, que ele saiu quebrando tudo. Jesus não estava no ato de violência, ele estava dizendo, a minha casa é casa de oração, eu já ia chutar esse negócio, e Jesus chegou quebrando as barracas, movido por uma íntima compaixão de obediência e amor a Deus. É assim que mãe faz também, às vezes ela quebra a barraca, por conta de cuidar daquele ser que ela gerou vida, não dela, mas a vida que Deus gerou através dela, ela se parece com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor por isso? A mãe é condutora de sentimentos que nos acompanham por toda a vida. Por isso,
É responsabilidade dos pais, as crianças, os filhos e vice-versa. Quando eu apresento crianças a Deus, isso não é um projeto acabado. Quando nós consagramos a criança a Deus, nós estamos dizendo: Deus recebe essa criança. Porque você é condutora de sentimentos que nos acompanham por toda a vida, mesmo que você queira apagar. Primeiro, o aspecto espiritual está intimamente ligado com a família. Aonde seu pai ou sua mãe levou você na infância, até você encontrar Jesus, você foi vítima daquilo. Se você foi levado a Jesus, Jesus te acompanhou pela orientação dos pais. Se você foi levado para um terreiro de macumba, os demônios te rodearam a vida inteira, talvez não tomaram conta de você, porque Deus tinha um projeto que você um dia ia encontrá-lo em Deus. Se seu pai levou você a um lugar de idolatria, você, 90% da sua vida é de idolatria, porque me levaram ali. Por isso, não pense que quando você consagra uma criança a Deus, dali em diante ela não pode ser tomada por demônios. Pode sim, depende de onde você vai andar com ela. É os pais que vão determinar, até que ela cresça, o futuro e o destino dessa criança. Deus abençoa, mas você é quem tem que manter o manto da santidade sobre a criança. É você quem tem que manter o manto da unção sobre a criança, até que ela possa abrir os olhos e ver a glória de Deus. É isso que acontece quando nós consagramos aqui no altar. Deus está abençoando. É isso que diz em Deuteronômio. É isso que diz em Deuteronômio. Ensina a criança. Essas palavras que eu estou te dizendo, guarda no coração, me ama. E ensina a criança. Andando, deitando, ao levantar, ao andar por aí. Este é o papel dos pais, das mães. E a Bíblia é cheia de recomendações assim. Eu estava vendo uma cena, e quando eu estava lendo esse texto de Deuteronômio, eu lembrei. Eu vi o André comprando um teclado, vendo lá com a Sueli, vamos parcelar, vamos comprar um teclado para as meninas. E ficaram falando no teclado, eu vi aquele sacrifício deles, e o piano chegou. E eu fiquei olhando aquilo, eles levaram o piano para o quarto, acharam um canto, uma mesinha e deixaram o piano. Eu disse: André, esse piano é para tu trabalhar? Não, pastor, é para as meninas, porque quando eu era criança, meu pai colocou um piano no meu quarto para eu brincar, e minha mãe de vez em quando me dava aula, e foi aí que eu aprendi a gostar do instrumento. E eu me lembrei, ele está reproduzindo o que o pai fez com ele. E a emoção maior é que no final do dia, lá para as 10, quando eles querem acalmar, o André vai para o piano, e as duas, cada uma na cama cantando, ele tocando, e a Sueli cantando. Depois oram e elas apagam. Hashtag fica a dica: canta para teu filho, meu filho, canta para eles, canta, deixa a música tomar conta deles, e eles vão aprender que ali há uma presença de Deus na vida deles, porque ele herdou. E eu vi, eu digo: olha, ele está reproduzindo. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei, André, se ele está reproduzindo exatamente o que o pai fez com ele, o sacrifício, parcelando, comprando fiado. E ele disse: meu pai vendeu um Fusca, pastor, no campo missionário, para comprar o meu primeiro piano. Isso me dava um peso de responsabilidade para estudar o instrumento. Querido, é isso que Deuteronômio está dizendo. Ensina ao deitar, ao levantar, pelo caminho. É nessas pequenas, mas para as crianças é muito grande, que elas vão percebendo a graça de Deus, elas vão percebendo a herança que receberam dos pais. Por isso a mãe e o pai são importantes.
Primeira mulher que eu quero falar é Sara. Sara, mulher de Abraão. Abraão com 100, ela com 90. Deus tinha uma promessa. Sara falhou, até que permitiu que Abraão tivesse um filho com Agar. Mas o que eu quero dizer, que uma mãe que ama a Deus, mesmo com suas falhas, Deus cumpre o propósito que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Mesmo Sara falhando, mas ela era uma grande mulher de Deus, Deus cumpriu o seu propósito, e ali Deus honrou a vida dela. E eu creio nesta noite, que Deus quer levantar mães, não perfeitas, mães que falham, mães que têm defeito, mas que elas são instrumentos de Deus, e Deus tem propósito na tua vida, em nome de Jesus. Assim como foi com Sara, será com você também, em nome de Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Uma outra mulher poderosa, falaria sobre muito, Miriam. Miriam era irmã de Moisés, ela cuidou, era a irmã mais velha cuidando do menorzinho. Essa é uma cena comum nas famílias. O mais velho assume quase que a paternidade dos mais novos. E ela cuidou, ela viu o seu irmão, por medo de ser morto, ser jogado no cesto, e ela viu Deus salvando ele pela princesa, e ela viu a dor da mãe ter que entregar, Joquebede ter que entregar Moisés para a princesa, filha do faraó. Mas também ela teve a alegria de ver a mão do Senhor sobre ela, quando o seu irmão, anos depois, foi chamado por Deus para ser o libertador do seu povo. Amém, irmãos? Queridos, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a sua vida, mesmo que passando pelos vales, como Miriam passou, lágrimas de ver o que vai acontecer com esse menino. Deus estava no controle, e ela pôde ver, no final da travessia, ela pôde cantar, ela pôde dizer o cântico de Miriam, cantando e adorando ao Senhor. Irmãos, vales, dificuldades em nossas vidas são inevitáveis. Eles são inevitáveis. Eles vão acontecer de qualquer maneira, você precisa estar preparado. É possível que você esteja passando pelo vale, por perda de pai, de mãe, de irmãos, mas entenda que o Senhor é contigo, em nome de Jesus. O Senhor é contigo, como foi com Miriam, será com as mães, com os filhos, com os pais aqui esta noite, em nome de Jesus. Raabe, uma mulher sem nenhuma perspectiva, uma mulher que era naquele tempo ser uma prostituta, era terrível. Mas quando os espias de Israel foram a Jericó, Deus, pela sua providência, nos muros daquela cidade, uma mulher se comprometeu a proteger os espias de Israel, e ali um pacto foi feito com Deus: nenhum da tua casa será destruído, os que vão morrer, menos os da sua casa. E Deus assim abençoou. Em Hebreus 11, nós temos aí que pela fé, Raabe guardou os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, irmã, não há caso perdido para o Senhor, amém? Não há pessoa imprestável para o Senhor, não há caso perdido para o Senhor, não há. Seu marido, seu filho, seu parente, não desista, apenas espere no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Por isso Raabe, uma prostituta honrada por Deus, foi um instrumento de Deus e hoje faz parte da galeria dos heróis da fé. E eu finalizo falando sobre Débora, mulher fantástica, juíza, e o texto de Juízes 5:7 diz que todos os homens haviam desistido, os camponeses de Israel, até que eu, Débora, me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Diga comigo, levantou-se uma mãe em Israel. Se você olhar esse texto, querido, você vai entender o que é uma mãe. Ninguém queria defender o povo. Todos os camponeses, os homens, desistiram. Tal era a violência dos opressores. Mas diz a história, está lá em Juízes 5:7, que uma mãe se levantou em Israel. Uma mãe que era capaz de defender o seu povo. Uma mãe cujo coração estava tomado pela presença do Espírito Santo. Ela pegou um dos desistentes, chamado Baraque, e disse: Baraque, faça isso. E o Baraque, com medo, disse: eu só vou se tu for também. E ela disse: estou dentro. E ela partiu com eles. E Deus honrou a fé Deus honrou a fé de Débora, transformando o povo de Israel em 40 anos de paz, em 40 anos de bênção. Uma mãe jamais desiste, irmãos. Uma mãe de verdade jamais desiste, porque ela sabe que há um Deus, que Deus o levantou como uma mãe em Belém do Pará. Esta noite Deus está dizendo: eu estou levantando uma mãe dentro daquela casa. Eu estou levantando uma mãe naquela rua. Eu estou levantando uma mãe nessa cidade. Eu estou levantando uma mãe que vai honrar o meu nome para a glória de Deus Pai. Uma mãe que vai guerrear a batalha da fé. Hoje à noite Deus quer levantar mulheres de honra, como Sara, como Miriam, como Raabe, como Débora. Fique de pé. Eu queria nessa noite dizer que Deus está honrando cada uma de vocês esta noite. Deus está dizendo: você tem a minha honra. Você tem a honra do Senhor sobre a sua vida. Deus tem te dado privilégio, lutas, lágrimas. Mas este é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia que o Senhor está dizendo: eu vou te abençoar. Porque esta é a honra que a mãe merece. Porque Deus levantou uma mãe em Israel. Pais, filhos e mães, famílias, entregue sua vida a Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele endireitará os teus caminhos. Ele fará a tua vida, os teus caminhos tortuosos, em caminhos planos e retos, para a glória de Deus Pai. Esqueça o seu passado, olhe para ele como uma referência. Se ele foi ruim, tire lições e diga: eu vou corrigir a minha rota. Mas não se iluda só com esse mundo presente, porque Deus é um Deus de gerações. Deus quer abençoar a tua geração, Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer ungir a tua casa em nome de Jesus. Por isso, nós vamos orar hoje à noite.